Olá pessoal, Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Este amigo que vos fala, pastor Sérgio, monitor do curso básico de teologia. Nós estamos voltando aqui e, como eu disse a você que não conseguiu participar da aula, nós vamos dar continuidade aqui e trazer a você a aula que você, que é aluno do curso, não pôde estar presente. Nós vamos fazer logo a correção da apostila, ou melhor, do questionário que passamos da aula anterior sobre filosofia. Mas antes, eu quero orar com você, porque tudo começa bem quando começa com oração. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Aceite e considere esse momento de oração, esse momento em que estaremos compartilhando conhecimento, Senhor, à luz da Tua Santa Palavra. Nós pedimos e Te agradecemos e pedimos a Tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos corrigir o questionário, pessoal. Vamos estar corrigindo o questionário. E a primeira questão é: assinale com X alternativas corretas. Etimologicamente, filosofia é forma de pensar complexa, ódio e amizade, sabedoria e amor, ou amor e sabedoria. Então, a resposta certa é amor e sabedoria, certo? Alguns colocaram sabedoria e amor, mas no conceito da filosofia, o correto é amor e sabedoria. Philo, amor, termo grego, amor, e sabedoria, zofia, né? Muito bem. Que vem de um outro termo grego também, que conhecemos como Safos, ou os sábios da época. Depois, né, nós já vimos isso aqui, Pitágoras, ele vai dar um entendimento melhor sobre a filosofia. E ele vai colocar o nome de filosofia, né, em vez de Safos, filosofia. Vai ampliar o raciocínio filosófico daquela época. Trata dos porquês da vida, a teologia, a ciência, Deus ou filosofia. E é claro que é a filosofia. Terceiro, defende a ideia que não é dono do poder. Quem foi que defendeu a ideia que não é dono do poder? Ptolomeu, Olimpo, Pitágoras, Anaximandro. E aí você precisa só pensar um pouquinho, né? Na aula anterior, quem defendeu a ideia que não é dono do poder foi Pitágoras, né? O mesmo que deu início a essa filosofia grega do século V, né? Podemos dizer assim. Período dado ao início da filosofia: Idade das Trevas, período sedentário, Idade das Pedras ou período clássico? E a resposta é período clássico, embora que nós podemos considerar o período das trevas, mas o correto é assinalar o período clássico, porque é no período clássico que nós identificamos o período do conhecimento grego do século V, ok? Então, o período Idade das Trevas é um período também bem aproximado ao período clássico, mas já é um período da reforma, ok? Quinto, fundamento da filosofia: teologia, a certeza, a sabedoria ou a dúvida? E aí nós vamos ter a resposta, a letra D. A dúvida é um dos fundamentos da filosofia. E é claro que nós estamos falando de filosofia grega. Lugar onde se criara a democracia: Brasil, Grécia, Polis ou Roma? Veja que tem gente que confundiu lugar com país. Eu não falei de país, eu não falei de estado, eu falei de lugar. E aqui, lugar onde se criou a democracia foi no lugar chamado Ilha-Estados, que se denominava Polis. Pouca gente conseguiu memorizar, né, e vencer essa casquinha de banana aqui. O sétimo, para os gregos, onde estava a essência da vida? Em Zeus, que era o deus grego, na filosofia, na semente ou em Deus? E a resposta correta é a letra C.
na semente. Na semente é que os gregos procuravam enxergar o início de tudo, o princípio e a essência da vida. Dividiu o pensamento filosófico, Aristóteles, Maximandro, Sócrates ou Platão? E a resposta é a letra C, Sócrates dividiu o pensamento filosófico em pré-socrático, socrático e pós-socrático. Não esquece isso, pessoal. Objetivo de estudo da filosofia, a teologia, a ciência, a razão ou a fé? E é claro que é a razão. Alguns colocaram a teologia, mas não é a teologia o objeto de estudo da filosofia. Certo? Aliás, a teologia também tem o seu objeto de estudo que é totalmente diferente. Então a razão é o objeto de estudo da filosofia. De acordo com Mário Sérgio Cortella, em que a filosofia ajuda você a ser mais inteligente, ajuda a viver melhor, ser mais esperto, menos robótico? Qual desses aí você optou? E a resposta correta é menos robótico. Tem gente que colocou ser mais inteligente, ajuda a viver melhor, ser mais esperto. Tem coerência, pastor? Tem sim. Mas, de acordo com Mário Sérgio Cortella, se você prestou atenção na apostila, porque a frase que Mário Sérgio Cortella faz em relação a ser menos controlado pelas outras pessoas, ou ser menos robótico, é exatamente isso aqui, menos robótico. Né? A tese que ele aborda é menos robótico. E está lá no finalzinho do assunto da apostila, no finalzinho, embaixo da conclusão, coloquei essa frase de propósito para ver se vocês prestam atenção no que nós estamos falando. E pouca gente acertou isso aqui. Marque C para certo e é para errado. Sócrates dividiu a história em 2 períodos. Errado. Por quê? Porque foi em 3 períodos. A filosofia nasce na Idade Média. Correto. A filosofia é fundamental na certeza, é fundamentada na certeza das coisas. Errado. É a única ciência que não tem objeto de estudo. Errado. A filosofia é compreendida com conhecimento lógico racional. Positivo. Correto. E aí eu pedi para vocês fazer um resumo com 10 linhas. Qual a importância da filosofia dos dias atuais? Teve gente que fez com 15 linhas. Teve gente que fez com 6 linhas. Eu não considero esse tipo de quesito aqui, pessoal. Por quê? Tem uma matéria que eu vou passar para vocês depois, mas bem rápido. Acho que não passa nem meia hora. A gente vai trabalhar isso aí, porque eu vou estar pedindo para vocês fazerem os trabalhos de vocês dentro de uma metodologia científica. Certo? Metodologia científica é um método de trabalho, de pesquisa, e serve também para avaliar respostas de provas como essas aqui. E quando se pedir, faça um resumo no máximo ou no mínimo 10 linhas, você não ultrapasse as 10 linhas. Você faça até 10 linhas mesmo, ok? Não faça 9 e nem 11. São 10 linhas. Isso é um método de trabalho de qualquer avaliação que se pede. E nós estamos num seminário. Você precisa se acostumar com essa metodologia de trabalho. No seminário. O seminário é quase uma faculdade, ok? A diferença de um seminário para uma faculdade é que num seminário você se prepara no campo eclesiástico. Numa faculdade você se prepara não só para um âmbito eclesiástico, mas para o âmbito secular também. A teologia é um pouco diferenciada numa faculdade, ok? Mas tranquilo. Vou considerar algumas questões, outras vou estar fazendo observações. Já analisei as provas de vocês, já corrigimos e agora nós vamos para o questionário, né? O questionário que poucas pessoas fizeram. E a primeira pergunta é: quais os 3 caminhos para o fracasso? Aí eu pedi para vocês citar, não foi? Os 3 caminhos que nós abordamos para o fracasso, e depois eu pedi para vocês dar uma pincelada no ponto de vista de vocês, o que significa cada item sobre os caminhos para o fracasso. O primeiro, não ensinar o que se sabe. Aí você vai colocar a sua tese. O que é que você entende por isso aí, por não ensinar o que não se sabe?
não praticar o que se ensina, né? O terceiro ponto, e não perguntar o que se ignora. Então, você vai dizer ali o que é que você entende sobre isso aqui. Segundo, quanto ao logos da filosofia grega, em que se diferencia a filosofia medieval ou filosofia cristã. Eu já disse que quando falamos de filosofia medieval ou filosofia cristã, nós estamos falando, ou melhor, quando falamos de filosofia medieval, estamos falando de uma filosofia cristã, ok? Do século V, tá certo? E aí é muito importante que você tenha assim, essa compreensão. E aí muita gente fez uma confusão e fez uma distinção da filosofia grega com a filosofia cristã. Eu não pedi para fazer distinção de uma e de outra. Olha o que a pergunta fala. Quanto ao logos, veja que a questão está muito ligada ao logos. O que é o logos? É a definição do que é filosofia. O logos aqui é o verbo, sim, porque se trata do conhecimento, da busca do conhecimento, mas o logos aqui está muito ligado à definição do que é filosofia. E aí você vai buscar saber o que é o logos na filosofia grega e a definição do logos na filosofia cristã ou medieval. Então, a diferença que existe entre o logos, essa é a resposta. A diferença que existe entre o logos da filosofia grega e a filosofia cristã é que no logos ou definição, quando eu falo de logos, estou falando da definição do verbo, ok? Do objeto ali, que é filosofia, ou melhor, da ciência que é filosofia. Então eu quero saber quanto ao logos, o significado dela, qual a diferença da filosofia cristã. Então a diferença é que, quanto ao logos, o logos na definição de filosofia grega significa filo, amor, ok? Só que esse filo aqui não é o amor ágape da filosofia cristã. O filos aqui é o filo amor que está ligado ao amor eros dos deuses pagãos gregos. Então, eros aqui é um amor pagão. Ou seja, você pode até substituir eros por amor ardente. Amor ardente, a busca do saber, ou a busca do conhecimento, tá certo? Então, enquanto na filosofia cristã ou medieval, você vai ver que o logos aqui, ele não está ligado ao eros dos deuses pagãos, não, da deusa pagã, não, nada disso. Não tem nada a ver com paganismo. O eros, o logos, que é o filo, na filosofia cristã, está ligado ao amor agapau, ou agapi, que é o amor de Deus. Então, essa é a distinção que existe do logos da filosofia grega e o logos da filosofia medieval, ou cristã, ok? É isso que diferencia uma da outra, certo? E é claro, como objeto de estudo. Qual a distinção entre uma e outra como objeto de estudo? Aí sim você vai fazer a diferença. Qual é o objeto de estudo da filosofia? Quanto ao objeto de estudo, qual a diferença? Né? Que enquanto a filosofia ela usa a razão, ela usa os métodos racionais para trazer respostas às argumentações da vida, aos porquês da vida, já a filosofia cristã, que tem como objeto de estudo o Evangelho, né? Que é o Evangelho do Senhor Jesus, tem como objeto de estudo o agapau, que é o ágape de Deus, o amor de Deus. Então, nesse sentido, há uma diferença. Essa é a diferença que existe em relação ao seu objeto de estudo. É que a filosofia ela busca a racionalidade dos fatos, enquanto a filosofia cristã ela usa a fé. Ela usa a fé em relação ao Evangelho
para a busca das respostas concernente ao conhecimento de Deus. Ok? Agora, muita gente aqui também fez confusão. Qual a diferença entre a filosofia cristã e a teologia? Tem que ter muito cuidado, porque filosofia cristã não é teologia. Não. Filosofia cristã é uma forma de pensar do período do cristianismo, certo? É uma forma de pensar, são ideias onde os filósofos e teólogos cristãos da época do primeiro século, ou do século V, podemos dizer assim, que relacionaram essas ideias, essas crenças em relação à fé. Ou seja, eles tinham uma máxima, que quer dizer um princípio estabelecido para buscar o conhecimento de Deus a respeito da fé. Ou seja, eles diziam crer para compreender. Então, eles acreditavam que precisavam crer para compreender. Por isso que na filosofia cristã, nós usamos como objeto de estudo a fé para buscar respostas para um entendimento sobre as coisas de Deus. E aí nós temos como uma fonte da teologia a Bíblia Sagrada. Embora que a filosofia cristã também ela vai usar esse mesmo método, que é as Escrituras. É uma das fontes da filosofia cristã. Só que a filosofia cristã ela não vai estudar nenhum conceito ou dogma da igreja. Ela não vai especular. Ela vai simplesmente usar a fé e usar o evangelho, que são as verdades de Deus, para busca desse conhecimento de Deus. Já a teologia é uma ciência que estuda, olha a diferença aí. A diferença está em que a teologia, ela não busca esse conhecimento, ela estuda o conhecimento que já tem. Ou seja, ela é uma ciência que estuda os dogmas que são o quê? As doutrinas da igreja, né? Com o objetivo de preservar, tá certo? E de forma sistemática ampliar o seu raciocínio, tá certo? Desenvolver o seu raciocínio, tá certo? Então, por exemplo, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é o papel da teologia aqui? É entrar, tá certo? Dando uma sistematizada em todo o texto, usando o contexto, usando qual a razão de Deus ter falado aquilo, usando princípios dogmáticos da igreja, princípios doutrinários da igreja, não é? E aí você vai ver que ela vai usar a teontologia, porque quem foi que amou? Foi Deus. Ela vai usar a doutrina da cristologia, porque quem foi que Deus enviou? Deus enviou Jesus, né? E ela vai se envolver estudando cada particularidade do texto falando sobre o amor de Deus. Esse é o papel da teologia. A filosofia cristã não. Ela busca conhecer à luz da fé e do evangelho, ou seja, de Jesus, as coisas concernentes a Deus. A diferença. É coerente dizer que a filosofia revela Deus ao homem? Aí você vai dizer sim ou não. Se é certo, coerência é se é certo, se tem sentido. Se tem sentido, você vai dizer sim. Se não tem, você vai dizer não. Se tem sentido, por que tem sentido dizer, né, que a filosofia revela Deus ao homem? E se isso não é verdade, por que não é verdade? Você vai explicar isso aí. E aí, essa resposta é não, por quê? Porque a filosofia,
grega, porque estamos falando aqui de filosofia grega, ok? Eu deixei a expressão filosofia, ela é sem vez e sem voz. Eu não coloquei filosofia grega e nem filosofia cristã. Eu simplesmente disse, é coerente dizer que a filosofia revela Deus ao homem, e então toda vez que você ouvir falar de filosofia apenas, você vai entender que eu estou falando de filosofia grega. À luz de uma filosofia grega, o homem pode, essa filosofia pode revelar Deus ao homem? E a resposta é não, ok? Porque a filosofia grega, ela buscava conhecer a Deus, ou seja, buscava levar o homem a conhecer a Deus. E não há como conhecer a Deus se Deus não se revelar ao homem. É o oposto da filosofia cristã. A filosofia cristã, sim, ela leva Deus se revelar ao homem. É Deus que se revela ao homem e não o homem que se revela a Deus. Ok? Onde se inicia todas as coisas? Na semente, né? Nós podemos ver, será a filosofia dos gregos, na semente. Aí eu perguntei, Deus é um filósofo? Muitos disseram não, outros disseram sim, mas alguns responderam, mas não responderam com muita precisão. Então deixa eu esclarecer isso aqui. No meu entendimento, à luz da palavra de Deus, porque eu vou pedir aí para você teologicamente provar, teologicamente, dentro de uma filosofia cristã, porque Deus ele também é um filósofo nesse sentido de idealizar, de pensar. Por quê? Primeiro porque Deus é um ser pensante, tá certo? E se você pensa, você já é um filósofo. Segundo porque Deus, ele é um ser pessoal e só pensa quem é pessoa, não é? É uma característica de um ser pessoal, é o pensamento, tá certo? Então, como é que eu posso provar que Deus é um ser racional, né? Porque Deus ele pensa, e quando Deus vai criar o homem à sua imagem e semelhança, né? Porque eu fui criado e você foi criado à imagem e semelhança de Deus, ok? Então, se eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o que isso significa? Isso significa que quando Deus me criou um ser racional. Se Deus me criou um ser racional que pensa, significa que o meu Criador é um ser pensante também. Se ele é um ser pensante, então posso dizer que ele me idealizou, ele pensou. Ele antes de me criar, ele pensou como iria me criar. E materializou seu pensamento através da criação, não é? Do homem, que sou eu e você. Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que Deus é, Deus transmite. Então, se Deus me criou um ser racional, então significa dizer que o Deus Criador racional criou uma criatura racional. Ok? Então, esse é o embasamento bíblico, teológico, da filosofia cristã, e podemos dizer que Deus, ele sim, nesse sentido, ele é filósofo, porque ele pensa e ele tem consigo a racionalidade, ok? Graças a Deus. Então, tá aqui a resposta. Eu vou, no outro vídeo, passar para você a aula. Apenas fui para esclarecer e tirar algumas dúvidas do questionário e também da prova, ok? Deus abençoe e acompanhe a próxima aula aí, em nome de Jesus.